O mundo dos surdos. Conhecimentos importantes para quem tem audição perfeita. Você já parou para pensar em como é o mundo de quem não tem os 5 sentidos com funcionamento pleno? No fundo, temos um certo receio de lidar com mundos diferentes do que os nossos e muitas vezes perdemos a oportunidade de conhecer pessoas lindas que têm muito a oferecer e a nos ensinar. No vídeo de hoje, vamos conhecer um pouquinho do mundo dos surdos e aprender qual a diferença entre surdo e deficiente auditivo. Hoje é segunda-feira, dia 6 de junho de 2022. Eu sou Sofia Golfetto. Esse canal fala sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e expansão da consciência. Meu pedido é para que você fique comigo até o final desse vídeo. Eu vou deixar ao longo do vídeo alguns cards aqui e eu peço que, caso você goste, curte, comente e compartilhe. Isso me ajuda bastante aqui no canal. Bom, pessoal, hoje o nosso tema é bem diferente, porque nós vamos falar sobre os surdos, fazendo a introdução da nossa live de amanhã, que vai ser sobre a Libras, a língua brasileira de sinais. Excepcionalmente, a live de amanhã será às 15 horas e nós teremos a presença da minha convidada, Cláudia Vieck-Zorek, e também da Vanessa Quintino, ambas são estudantes de Libras. E amanhã a Cláudia vai contar para a gente como que a Libras entrou na vida dela, vai trazer algumas informações sobre tudo isso e isso tem a ver com o meu canal aqui, porque nós falamos de conhecimentos gerais e de desenvolvimento pessoal, e a Libras é uma forma de nós expandirmos, né, a nossa mente e entendermos que o mundo dos surdos é um mundo totalmente diferente do nosso, porém absolutamente igual. Bom, a nossa mente se comunica com o mundo exterior, né? Nós aprendemos as coisas desde que nós somos crianças a partir dos nossos 5 sentidos, que são então as coisas físicas. Inclusive eu sempre falo isso aqui no meu canal, né? Que os 5 sentidos formam crenças e os paradigmas através daquilo que nós ouvimos, a audição, daquilo que nós vemos, a visão, daquilo que nós sentimos com o tato, o paladar e o olfato, tá? Então, a audição é o sentido responsável por perceber as ondas sonoras e possibilitar a compreensão dos sons ao nosso redor. Junto com a visão, são os principais sentidos que nos ajudam a perceber o mundo e a adquirir novos conhecimentos durante toda a vida. E o fato da gente não possuir uma capacidade auditiva plena ou ter baixa capacidade, muda completamente a forma de compreensão desse mundo. Não que ele seja diferente, simplesmente muda a forma em que se compreende o mundo, tá? E os surdos, eles usam o corpo para se expressar. Então, eu vou dar um exemplo aqui, básico, que eu inclusive li num blog, que eu vou provavelmente... eu tô deixando, se eu não me engano, 2 ou 3 links aqui na descrição, aonde eu fiz as pesquisas disso aqui que eu tô conversando com vocês, tá? Então, vamos colocar uma criança que não é surda. Quando você perguntar para ela como que o cachorro faz, ela fala au au, certo? Porque ela ouve o cachorro fazer o som do au au. Lógico, ela também vê o cachorro abanando o rabo, brincando, correndo para lá, correndo para cá. Mas para o surdo, como ele não ouve o au au do cachorro, ele usa o corpo para expressar o que ele entende por um cachorro. Então ele faz movimentos de abanar o rabo, por exemplo, ou de correr atrás do rabo, né? Então, o mundo dos surdos, ele se dá através da expressão corporal, né? Vamos colocar assim, das coisas que estão ao redor dele, tá? Então, agora eu vou abrir aqui uma aspas bem grande, né? Porque as pessoas que se consideram normais, por diversos motivos, acabam, de certa forma,
se afastando, com outras aspas grandes aqui, né, de pessoas diferentes. Elas se afastam do convívio de pessoas que elas entendem ser diferentes, né? E na maioria das vezes, gente, não é por maldade, é simplesmente porque nós não sabemos lidar com o diferente. A gente não sabe como agir, não sabe o que fazer. No fundo, nós sentimos medo. É como se nós não estivéssemos preparados para isso. Então, algumas pessoas no mundo adentram a esse mundo dos aspas novamente diferentes, né? Porque a vida as coloca diante dessa situação, ou por ter filhos, ou parentes, ou por algum motivo, o trabalho leva elas acabando ter contato com pessoas que têm determinados tipos de problema com relação aos seus cinco sentidos, como surdos e cegos, que são o que trazem para nós uma maior dificuldade de compreensão de como lidar com eles, né? E quando as pessoas são colocadas diante desse desafio para elas, né, elas acabam descobrindo um mundo diferente e lindo ao mesmo tempo. E a vida ensina muitas coisas, como quando nós lidamos com o diferente. E existem pessoas que escolhem adentrar a esse mundo, como foi o caso da Cláudia, que ela não tem nenhum parente. A vida não levou ela a estar em contato com um surdo, por exemplo. Ela escolheu, foi, digamos, um chamado que ela sentiu, aquela vontade de poder aprender a Libras e poder ajudar as pessoas surdas a estabelecerem contato com as pessoas que não são surdas, né? Então, isso é uma coisa que ela diz que foi meio que como um chamado, assim, né? Agora, eu vou falar aqui uma curiosidade que é de sabedoria popular, que quando nós temos um ou mais dos cinco sentidos prejudicados, os outros sentidos, eles se aguçam. E isso é verdade, inclusive comprovado aí pela neurociência, pela ciência, pelos estudos, né? E por que acontece isso, pessoal? Porque o nosso cérebro, ele não foi programado para deixar espaços vazios. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa surda, ela tem dentro do cérebro dela espaços que não funcionam para poder ter a audição. Só que as pessoas surdas têm uma visão periférica muito mais aguçada do que uma pessoa que não é surda. Por quê? Porque aquele espaço do cérebro que estaria sendo utilizado para a audição foi substituído para usar a visão periférica de uma forma mais ampla. Por quê? Se a pessoa vai atravessar uma rua, por exemplo, claro que estou colocando um exemplo de uma pessoa de pessoas que habitam esse espaço. Poderia, se a pessoa morasse no meio do mato, por exemplo, ela iria enxergar outras coisas se aproximando. Mas vamos lá, a pessoa vai atravessar uma rua, então ela não está ouvindo os veículos que se aproximam, mas a visão periférica que ela desenvolve faz com que ela enxergue um veículo vindo muito mais rápido do que nós que não somos surdos, porque nós utilizamos o ouvido, lógico, isso é tudo automático, nós não percebemos, né, para saber se vem vindo o carro ou não. E o surdo, ele percebe o carro muito antes de nós. Da mesma forma, se a pessoa estivesse lá no meio de uma mata ou vivesse no campo, ela ia sentir a aproximação de algum animal, por exemplo, que pudesse colocar a vida dela em risco, né? Então, o cérebro, ele não deixa o espaço vazio. De alguma maneira, através de outras coisas, ele vai compensar uma determinada falta. E isso é uma coisa muito linda, né? O nosso corpo, ele tem uma capacidade de adaptação impressionante. E aqui entra um outro fator também. Quando uma pessoa, ao longo da vida, perde algum tipo de capacidade física ou de mobilidade, ou vai desenvolvendo uma surdez, por exemplo, que no caso aqui é o tema do nosso vídeo, né?
Se ela tiver dentro dela a perseverança, a determinação e a crença de que ela consegue fazer qualquer coisa e continuar a vida dela de uma forma normal, ela vai continuar fazendo praticamente tudo, né? Nós temos, inclusive, exemplos de pessoas famosas aí na internet, como aquele rapaz, que eu não lembro o nome dele, que nasceu sem os braços e sem as pernas, e o rapaz ficou conhecido no mundo todo. Ele é brasileiro, inclusive, né? Porque ele não se deixou limitar pelo fato de, entre aspas, ser diferente da maioria das pessoas. Agora, vamos entender aqui qual é a diferença entre deficiência auditiva e surdo, tá? E surdez. Então, o que difere uma coisa da outra é a profundidade da perda auditiva. Então, aquela pessoa que tem uma perda profunda da audição e não escuta absolutamente nada é o surdo. E existem outras pessoas que sofreram uma perda leve ou moderada e têm parte da audição. Então, elas são consideradas deficientes auditivas e vai depender do grau aí, né? Nós conhecemos muitas pessoas que usam o aparelho auditivo. Elas não necessariamente são surdas, né? Elas têm uma deficiência auditiva, tá? E nós temos os surdos que já nasceram surdos e os surdos que já ouviram alguma coisa, mas que a surdez foi se acentuando, tá? Mas eu não vou entrar aqui nesse detalhe. Para quem se interessar pelo tema, é só buscar na internet, que tem, nossa, muita coisa. Como sempre eu falo, né? A internet, você sabendo usar, amplia a sua visão, amplia o seu mundo de uma forma extraordinária. Agora, eu vou ler para vocês um trecho de um blog, que eu coloquei o link aqui na descrição, tá? Inclusive para quem quiser se informar mais a respeito do assunto. Olha só que legal. A importância da Libras para as pessoas surdas. Para quem não sabe, a Libras é uma língua e não uma linguagem reconhecida por lei no Brasil e possui estrutura e gramática próprias. Por ser uma língua visoespacial, ela é muito mais fácil de ser aprendida por grande parte das pessoas surdas e por isso muitas vezes é o primeiro idioma da comunidade surda no país. E é aí que entra o aspecto cultural na diferenciação entre pessoas surdas e com deficiência auditiva. O fator preponderante para a escolha de um ou outro termo é a participação na comunidade surda. As pessoas que fazem parte da comunidade se identificam como surdas, enquanto as que não pertencem a elas são chamadas de deficientes auditivas. Sob essa perspectiva, a profundidade da perda auditiva passa a não ter importância, já que a identidade surda é o que define a questão. Para as pessoas surdas, a surdez não é uma deficiência, é uma outra forma de se experimentar o mundo. Mais do que isso, a surdez é uma potencialidade que abre as portas para uma cultura própria muito rica, que não se identifica pelo que ouve ou não. Na comunidade surda, não há perda auditiva, mas sim um ganho surdo. Eu achei bem interessante esse trecho, por isso eu quis trazer aqui para vocês. E para falar mais sobre a Libras, né, contar a história da Libras e uma série de outras curiosidades, estaremos então com a Cláudia Vexorek às 15 horas de amanhã para bater aquele papo sempre agradável. Lembrando que a nossa live amanhã vai ter um ritmo mais calmo, porque junto com a Cláudia nós teremos a Vanessa Quintino fazendo a interpretação em Libras, né? E em alguns momentos nós vamos trocar. A Cláudia vai responder as minhas perguntas em Libras e a Vanessa Quintino vai trazer a fala, porque a Libras ela é uma língua de mão dupla, né? Existe quem não é surdo e está se expressando e existe o surdo que está se expressando. Então amanhã nós vamos fazer essas duas vias. E se você gosta de temas assim e não é inscrito no canal, mas sempre passa por aqui ou chegou agora, eu peço para que você, por favor, se inscreva e se achar interessante, acione o sininho para receber as notificações dos vídeos novos, ok?
E aqui na descrição eu tenho vários links de ferramentas para o nosso autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Destaco sempre a plataforma Unidarma. Tem também o meu e-mail para quem quiser fazer alguma sessão de aconselhamento, de organização pessoal, de qualidade de vida. E a nossa mensagem de hoje é: a língua de sinais é para os olhos o que as palavras são para os ouvidos. Autor desconhecido, e o link dessa página também está na descrição. Eu sou Sofia Golfeto, convido você a assistir mais vídeos aqui do canal. Desejo uma excelente semana para todos nós. Amanhã nós nos encontramos então às 15 horas. Muita paz dentro da verdadeira luz. Namastê e um beijo para você. Tchau!